a nós descer divina luz, em nossas almas acender o amor de Jesus. Em nossas almas acender o amor de Jesus. Queridos irmãos e irmãs, nesse fim de semana nós estamos celebrando o 15º domingo do tempo comum. A primeira leitura de hoje é uma profecia. No reino de Israel, quando ele foi formado, nós dizemos assim: existe profetas do centro, existe profetas da periferia. Alguns profetas que a gente chama do centro, alguns deles estão ligados com o palácio. Alguns profetas são formados pelo palácio. Não que eles não profetizem, mas alguns, como estão formados ou escolhidos pelo rei, que tipo de profecia você acha que o profeta vai falar? Que não agrida o rei. O profeta de hoje, Amós, ele vai dizer assim: eu nem sou profeta, não venho de uma tradição profética, nem sou filho de profeta. Nesse momento, o reino, que era um, ele está dividido em dois: o reino do norte, Israel, e o reino do sul. Nesse reino do sul, Israel e Judá, reino do sul onde está Jerusalém. O Amós veio do reino do sul. Nós sabemos que o grande templo ficava em Jerusalém. Como o rei aqui, nós estamos falando de Jeroboão II, está no reino do norte, o rei cria lá um santuário chamado Betel. Também tem um outro chamado Dan. E nesse santuário chamado Betel, onde ele tem os seus profetas, ele cria lá um culto em Betel. Portanto, o povo tem que ir até Betel. O rei exige que seja esse santuário Betel que o povo deve frequentar. Então não é uma forma, o santuário aqui, somente espiritual. É uma forma que envolve coisas econômicas também. E o profeta sai do sul e ele vai lá no norte. Ele vai porque Deus chamou ele. Um dia que ele é um cuidador de gado, ele é um tipo de pastor, e ele cultivava sicômoros. Um dia ele estava lá, tangendo um dos animais, Deus chamou: eu quero que você vai profetizar lá, no norte, lá no santuário de Betel. E o Amós foi. O texto de hoje é quando o profeta Amazias, profeta do rei, ele vem no ombro de Amós e dá uma batidinha assim. Você já recebeu uma batidinha assim na costa? Ele fala assim: Amós, vai embora, você está falando contra o rei, você está criando problema aqui, está pegando mal para mim, vai falar essas coisas lá no sul, vai para lá. Por isso ser profeta não é fácil, né? Porque muitos profetas morreram.
Você já profetizou alguma coisa assim parecida? Você teria coragem de bater lá no ombro dos homens de Beca e falar assim: meu irmão, você já tem casa, mansão, precisa de auxílio e moradia? Ou nos outros dois nossos irmãos aqueles grandes congressos, fala assim: auxílio paterno, onde tem gente que nem agasalho tem no frio, auxílio e moradia para quem tem mansão e tem gente que nem tem onde morar. Profetizar não é fácil, não. A gente pode comprometer a vida. Esse é o Amós, fazendo o que Deus mandou. Eu tenho certeza que, diferente de Amazias, ele, mesmo correndo risco, devia dormir com a consciência tranquila. A segunda leitura de hoje dessa carta aos Efésios, não vou aprofundar nela, mas é tão bonita, né? A gente podia ler ela assim tantas vezes. Ela diz assim, que quem é próximo de Cristo, quem se aproxima de Cristo, está próximo de Deus. Porque Cristo nos chamou, em Cristo nós somos perdoados, em Cristo Deus nos escolheu para sermos os seus filhos adotivos. Então Cristo, Ele realiza o que o ser humano é de melhor, na sua essência. Ele traz de novo a nossa essência de sermos de Deus. Portanto, aquele que está próximo de Cristo está próximo de Deus. O Evangelho de hoje nós podemos chamar assim aqui em São Marcos, capítulo 6, é o envio missionário. No começo do Evangelho de São Marcos, foi quando Jesus chamou os 12 apóstolos. Então ele chamou, fez uma lista, deu nomes, você lembra, né? Simão, chamado Pedro, né? Seu irmão André, Tiago e João, filhos de Zebedeu, e assim por diante, até Judas, o traidor. 12, ele chamou. O texto de hoje é quando ele vai enviar. Então ele começa dizendo assim: Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Ele chamou 12, é um número importante na Bíblia. Domingo retrasado, esse número 12 apareceu, não sei se você lembra. Lá havia uma mulher que tinha 12 anos que ela estava hemorrágica, e tinha uma menina que morreu com 12 anos. Por que eu estou lembrando isso? Para dizer assim, 12 anos para a mulher lá é quando ela está apta, ela sai da adolescência para se tornar mulher. Então, com 12 anos, a mulher está apta a gerar, a dar vida. Aquela menina que estava doente, filha de Jairo, ela morreu com 12 anos, ou seja, quando era para ela gerar vida, ela morreu. Aquela mulher, com aquela hemorragia da mulher, ela estava 12 anos hemorrágica, ou seja, todo esse tempo sem poder gerar vida. 12 apóstolos que Jesus chamou para gerar vida. Esses escolhidos foram chamados para onde eles passarem, eles gerarem vida. Nas situações de morte que eles encontrassem, seja a morte na falta da saúde, a morte no sentido dos possuídos pelo demônio, eles deviam
levar vida. E para nós na Bíblia, 12, o mais importante aqui é lembrar que significa as 12 tribos de Israel. E quando Jesus chama 12, ele está dizendo assim, não é mais aquelas 12, é uma nova comunidade dos 12, formados e escolhidos por Jesus. Eles estavam totalmente prontos para ir na missão? Talvez não. Se fosse perguntar para nós estamos prontos? A gente ia dizer, talvez não, mas nós estamos nos preparando, não é verdade? Cada dia a gente se prepara um pouquinho mais, assim também os apóstolos. Não é porque Jesus os enviou que eles estavam prontos. Tanto é que depois, se a gente for ler, Jesus teve que chamar a atenção deles algumas vezes. Foi nesse momento que eles foram na missão que João Batista morreu. Mas mesmo assim eles não tiveram medo de ir, porque a missão é o lugar privilegiado da formação. Então é uma nova comunidade. Ele enviou 2 a 2. O que significa? É um ajudando o outro. Na missão a gente não vai sozinho, um dá força para o outro. Talvez na missão um aquele dia está desanimado, está com uma dificuldade, o outro está ali para animar, para ajudar. Portanto, ir de 2 a 2 é um sentido comunitário. Então ninguém vai sozinho, né? E aí então, depois de enviados, Jesus deu poder para expulsar os espíritos impuros e recomendou para não levar nada. A túnica levar uma, não 2. Ele autorizou apenas 2 coisas. O resto assim ele falou, não leva dinheiro, só deixou levar um cajado e de sandália. Graças a Deus, se você quiser levantar a mão, graças a Deus ele não mandou deixar o celular, senão acho que ia acabar os missionários. Mas o evangelho não foi escrito hoje, então a gente está livre disso. Não leve nada, leve apenas um cajado. O cajado é para quê? O cajado serve tanto para expulsar os animais, como ajuda a subir, né? Um pastor usa um cajado. E a sandália, ele é o símbolo da missão, para poder percorrer os caminhos difíceis. Quando Jesus está dizendo não levar nada, o que ele está querendo dizer? Olha, meu irmão, minha irmã, você está indo na missão e você não vai transmitir nada de você. Você vai na missão para transmitir sobre mim, Jesus. Portanto, se eu estou te enviando e estou dizendo para você ir despojado, desapegado, é para você ter a certeza que você tem que confiar em mim. Se eu estou te enviando assim, eu vou cuidar de você, eu vou colocar as palavras adequadas na tua boca, eu vou te providenciar o que você precisa. Portanto, nós temos um termo na teologia que se chama assim, missio Dei. Isso significa que a missão é de Deus. Então, quando você for em missão, e aqui não pensa coisa muito longe não, talvez a missão, se você trabalha muito na cozinha, talvez a missão seja naquela porta que chama quarto, talvez seja no seu trabalho, talvez seja entre nós. A missão não precisa ser adjentes, pode ser entre a gente mesmo. E a missão é sempre para levar. Então, se você for numa missão, nunca vai de nariz empinado, porque senão você quebra a cara. Nunca vai achando que você está indo para ensinar. Se você fizer isso, estragou a missão. Você pode até na missão
pregar a palavra, né? Dar recomendações, mas nunca vai com essa pretensão. Eu sou muito bom e eu vou lá ensinar. Quem fez missão sabe que quem aprende é a gente que vai. Isso é uma certeza. Como a gente se enriquece na missão. É a gente que aprende. Porque quando Deus manda a gente na missão, mais do que aqueles que estão lá, que vai receber a gente, precisam de Deus, Deus está enviando a gente, porque é a gente que precisa estar mais próximo dele. Ele nos envia na missão. Então a missão, eu confio que Deus cuida de mim. E ele depois fala assim: na casa que você for, se ela te acolher, permanece lá. Se não, a casa, a cidade que não acolher, você sacode a poeira e vai embora. O que está demonstrando aqui? Que a missão ninguém faz sozinho. Às vezes a pessoa é um missionário, mas quem acolhe o missionário em casa, quem ajuda, colabora com aquela missão, cuidando do missionário, provendo para que ele possa realizar a missão, também se torna missionário, porque está colaborando de alguma forma na missão, seja pela oração, seja pelo sustento, seja oferecendo a casa. Então ninguém é missionário do mesmo jeito. Então aqui está falando da importância da acolhida, 2 a 2. Se você for ler o Antigo Testamento, lá naqueles livros da lei, 2 a 2 significa testemunho. Para dar testemunho diante de algum fato que aconteceu, o testemunho só era válido se tivesse 2 pessoas. Então 2 pessoas significa testemunho. Ele está enviando Jesus 2 a 2. Testemunho é uma palavra que significa martiria, martírio. Apóstolos, esses 12, o nome apóstolo significa enviados. Enviados para serem testemunha. Apóstolos enviados, testemunha, martiria. E depois dele enviar, ele vai dizer assim: olha, se eles não acolher vocês em casa, sacode a poeira dos pés como testemunho contra eles. Isso aqui é muito importante para dizer assim: olha, talvez teve tanta gente que já falou para nós de Deus, talvez você conheça alguém, não queria que a gente pensasse nos outros, mas vamos pensar um pouquinho, né? Talvez tenha tanta gente da nossa família, ou amigos que a gente conhece, que por amor, você gostaria que tivesse um ouvido limpo, não é verdade? A gente fala assim: como eu gostaria que aquele meu parente pudesse escutar mais a Deus, está quebrando a cara todo dia, porque está longe de Deus. A gente está falando para ele, ele está tendo a oportunidade, mas não se converte, não muda de vida. Porque aqui, qual que é a mensagem? Eles estão indo para anunciar o que? Convertei-vos e crede no Evangelho. O que significa conversão? Significa metanoia. Metanoia é uma palavrinha que significa mudança de mentalidade. É tão difícil mudar a mentalidade. Então tem tanta gente que a gente gostaria que pudesse ter escutado Deus e mudado. E aqui está falando: olha, a nossa vida, ela é feita de oportunidade, e aqui eu vou traduzir oportunidade por graça. Talvez tem gente que não acolha a graça de Deus. E aí, a responsabilidade não é mais do missionário, não. Quem não escuta tem responsabilidade. Eu sou livre para não escutar. Eu sou livre
para não seguir a Deus. Eu sou livre para não vir à missa, para não exercer a caridade, mas depois, não vem chorar não. Eu tenho que ser responsável por aquilo que eu escolhi. Sacode a poeira, porque esses não estão sendo dignos de escutar a palavra. Expulsaram muitos demônios, curaram numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Olha a missão, estão levando vida. Que depois dessa missa, eu e vocês possamos ser pessoas mais geradoras de vida. Na carta de Tiago, diz esse último versículo do Evangelho: quando estiver doente, chame o presbítero da igreja, que ele vai ungir com óleo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.